Fala turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje é dia de brilhar, porque hoje é o dia da matemática e você vai aprender comigo um pouco de geometria espacial. Segura para não cair para trás, porque nós estamos onde, turma? Nós estamos aqui, ó, prismas e pirâmides, sexto ano, ensino fundamental 2, PET 2, semana 4. Vem comigo! Então aqui, ó, na aula de hoje vamos quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices e faces e arestas de prismas e pirâmides em função do seu polígono da base para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. Não, falou chique, hein? Senti que você falou chique, mas o que é essa percepção espacial? Nada mais é, turma, do que a nossa visão espacial de alguns elementos. Fechou? Então, para a gente começar, eu quero conceituar com você o que seria sólidos geométricos. Olha na tela. Sólido geométrico é uma região do espaço limitada por uma figura, uma superfície fechada. Tranquilo? Então aqui nós temos vários exemplos. Um exemplo muito comum é o exemplo do cubo, beleza? Então nesse caso aqui é um brinquedinho onde você tem que colocar todos os cubos com a mesma cor na mesma face. Já viu isso aqui? Sim? Ele é muito top. Muito legal. Tem outros sólidos que têm essa característica, outros brinquedos também. Então olha que interessante, quando a superfície é formada por polígonos, o sólido é chamado de poliedro. Tranquilo? Então quando a superfície é formada por polígonos, o sólido é chamado de poliedro. Agora, já brincou disso aqui? Daniel, já brincou disso aqui, Daniel? Muito, né, Daniel? Nossa, minha infância era regada a isso. Chamada bolinha de gude. Sim? Então, observe a definição. Quando os sólidos geométricos possuem uma parte não plana, arredondada, eles são chamados de corpos redondos. Tranquilo? Então, aqui nós temos, por exemplo, uma bolinha de gude para simbolizar essa situação. Fechou? Sim. Agora, o nosso foco mesmo vai ser no poliedro. Beleza? Então, aqui, ó, elementos de um poliedro. Aí eu te pergunto, meu caro aluno, você tem que perceber quais são os elementos mais importantes de um poliedro. E se você tiver isso bem assim no seu coração, vai dar tudo certo. Amém? Amém. Então vamos ver aqui, ó. Os elementos principais de um poliedro são vértices, faces e arestas. Gente, é o seguinte, ó. Segura para não cair para trás. Nós vamos ver definição por definição. Ah, Lucas, mas eu vou confundir tudo, vai ficar uma... Não, não vai ter confusão nenhuma. Vai dar tudo certo, eu preciso que você tenha fé em mim. Vamos com fé? Então vem aqui, ó. Imagine que você tenha esse poliedro. Antes, olha para mim aqui, vamos bater um papo. Tá vendo aquele tracejado lá no fundo? Tá vendo ele? Ó, sai daqui, ó. Tá vendo ele? Tracejado lá no fundo? Beleza. O que está acontecendo lá no fundo? É para te dar uma noção do que acontece lá atrás, beleza? Para te dar uma noção do que é uma figura tridimensional. Fechou? Esse é o papel do tracejado lá atrás. Fechou. Então aqui nós temos um poliedro. Agora eu vou definir o que seria face, vértice e aresta. Vem comigo. Então, ó, os polígonos que compõem sua superfície são chamados de faces. Então, um exemplo de face, olha, não, gente, olha que doido. Veio face na sua cara, não veio? Porque essa região aí, ó, ela é formada por um polígono, sim? Então, nós chamamos essa região de face. Bacana? Show? Então, aqui, nesse caso aqui, nós temos esse polígono representando a face. Agora, vamos ver outro elemento. O segmento comum a duas faces de um poliedro recebe o nome de aresta. Então, segmento comum a duas faces de um poliedro é chamado de aresta. O que vai ser aresta, por exemplo, nessa imagem? Esse segmento em amarelo. Beleza? Sim? Agora, observe que interessante. Tá vendo aquelas duas bolinhas ali? Aquelas duas bolinhas? Top, não é? Olha o que está acontecendo com aquele nome ali. Isso aqui é uma aresta, não é? Agora, os extremos dessa aresta é chamado de vértice. Mas só que a gente vai definir de uma outra maneira. Olha que interessante. O ponto de encontro de 3 ou mais arestas chama-se vértice. Então, olha que interessante esse pontinho em verde na figura. Você consegue perceber que ele é o ponto de encontro de 3 arestas? Ah, professor, nossa, não consigo ver. Vem comigo aqui, ó. Vou destacar aqui na imagem para você. Você tem essa aresta aqui, vou colocar de vermelho, essa aresta. Você tem essa aresta, você tem essa aresta. Olha para você ver, esse ponto agora em azul
vai ser o quê? O vértice, vai ser o ponto de encontro dessas três arestas. Fechou, turma? Sim? Pegou a ideia, pegou a visão do que seria face, aresta e vértice? Sim? Agora, qual que vai ser o nosso objetivo? Nós vamos contabilizar isso. Como assim, Lucas, nós vamos contabilizar? Para você ter um controle dos elementos e de suas quantidades. Quer aprender? Vem comigo. Então aqui, ó. Para isso, nós temos que ver uma relação extremamente importante. Uma relação chamada relação de Euler. Não, professor, estou vendo Euler ali, ó. Euler. Fala do jeito que você quiser, meu caro. Euler é mais assim, é o nome do cara, então eu vou falar Euler. Mas se você quiser falar Euler, tamo junto, tamo junto. Então aqui, turma, relação de Euler. Essa relação, qual que é o objetivo dela? Ter uma fórmula que relacione a quantidade de vértice, aresta e face de um mesmo poliedro. Pegou a visão? Então, como que eu vou definir isso para vocês? Ó, agora vamos ver uma relação entre vértices, arestas e faces de um poliedro. Ela é chamada relação de Euler. Lucas, mas que relação é essa? Para isso, eu preciso contabilizar com vocês a quantidade de arestas, de vértices e de faces. Tranquilo? Vamos ver aqui? Observe a mesma figura que a gente trabalhou anteriormente. Se eu te perguntasse, quantos vértices essa figura tem? 8. Não, Lucas, eu não consigo ver. Então, vou fazer aqui na imagem. Então, aqui, onde estão os vértices? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Tranquilo? 8 vértices. Agora, se eu te perguntasse, quantas faces eu tenho nesse sólido? Gente, eu tenho 6. Eu tenho 6 faces. Sabe por quê? Olha comigo aqui no desenho. Eu tenho essa face aqui da frente, aqui do lado, então já são 3. Essa aqui e uma lá no fundo. Você conseguiu pegar que são 6 faces? Sim? 6 faces. Agora, se eu te perguntasse, quantas arestas eu tenho nessa figura? Quantas arestas? Eu tenho 12 arestas. Vamos contar? Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó. Vou te dar uma dica. A aresta cansa, tá? Contar. Eu vou te passar uma dica para você contar com mais tranquilidade, mas cansa. Então aqui, ó. Então o nosso objetivo agora é contabilizar isso. Número de faces, vértices e arestas, beleza? Então, observe que o número de arestas é exatamente 2 unidades menos do que a soma do número de faces com o número de vértices. Vamos ver que interessante isso? Olha que interessante. Quando você pega 8 mais 6, quanto que dá? Dá 14, não dá? Você concorda que o número de arestas é 2 unidades menor do que a soma das quantidades de vértices e faces? Ah, Lucas, estamos falando que o número de arestas é sempre vértice mais face menos 2? Sim, tá? Então aqui, ó, vamos ver. Essa propriedade é chamada de relação de Euler e pode ser escrita da seguinte maneira. V mais F é igual a aresta mais 2A mais 2, sendo VFA o número de vértices, faces e arestas do poliedro, respectivamente. Não, professor, essa fórmula, ela é importante? Ela é, turma. E eu te falo o seguinte, se você não souber lidar com ela, isso pode trazer para você, assim, lá no futuro, um desconforto. Mas nós vamos sair dessa aula dominando tudo sobre isso. Beleza? Então aqui, nosso primeiro passo é ver um exemplo disso, né? Então imagine que eu te peço para calcular o número de vértices, faces e arestas desse sólido. Aí você observa assim, nossa, Lucas, eu tenho que contar cada coisinha? Nesses exemplos, nós vamos ter que contar. Então, vem comigo. Então, a primeira coisinha aqui, quantos vértices eu vou ter? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices, beleza? Agora, quantas faces eu vou ter? Você consegue enxergar que eu vou ter uma aqui,
outra aqui do lado, uma lá no fundinho e outra aqui no cantinho? Sim? Então, você tem um total de quantas faces? De 5 faces. Nó, Lucas, então peraí. Se você está falando que o número de vértices é igual a 5 e o número de faces também é igual a 5, quantas arestas eu vou ter ali? Lembra que eu te falei que quando você soma vértice mais face menos 2, vai dar o número de arestas? Então pensa comigo. Quantos vértices eu tenho? 5. Quantas faces? 5. Então quantas arestas eu vou ter? Eu vou ter 8, porque vai ficar 5 mais 5 menos 2. Isso vai dar quanto? 8. Vamos ver? Olha que interessante. Eu vou ter 8 arestas. Não, Lucas, eu quero contar. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. Ah, professor, mas eu gostei de usar a fórmula. Não tem nenhum problema, turma. Não tem nenhum problema. Eu só quero que você tenha consciência que você também pode contar. Fechou? Então, aqui, ó. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo. Calcule o número de vértices, faces e arestas do sólido ao lado. Então, o que vai acontecer? Vamos calcular primeiro o número de faces, beleza? Quantas faces eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter uma lá em cima, outra aqui embaixo, já são 2. E aqui, ó, ao redor eu vou ter quantas? 5. Vocês enxergam isso, turma? Vou ter 5. Então, o total de faces vai ser igual a quanto? A 7. Quantos vértices eu vou ter aqui? Vamos contar? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quantidade de arestas. Então, se eu tenho 10 vértices e 7 faces, a soma dá 17, não é? Menos 2 vai dar o número de arestas. Então, quantas arestas eu vou ter, turma? Eu vou ter 15 arestas. Top, pronto. 10 vértices, 7 faces e 15 arestas. Não, Lucas, tem como contabilizar? Tem. Quando você mexe aqui e descobre o número de arestas, vai dar quanto? Vai dar 15 do mesmo jeito. Pegou a ideia? Sim? Só que agora nós vamos trabalhar um pouco mais com sólidos específicos. Quer ver? Olha aqui, ó. Prismas e pirâmides. Acompanhe comigo o diálogo dessas duas amiguinhas. Eu tenho aqui, ó. O que são prismas e pirâmides? Temos diferenças? Vamos ver. Acompanhe as diferenças desses dois sólidos. Primeiro sólido na tela. Chama-se prisma todo poliedro convexo em que duas faces são polígonos congruentes, ou seja, são bases, ou seja, possuem a mesma forma e medidas, situados em planos paralelos, e as outras faces são paralelogramos. Não, professor, chegando com esse prisma. Gente, um exemplo muito clássico é uma caixa de leite, por exemplo. Beleza? Você tem duas faces que são paralelas e congruentes, que no caso aqui são essas duas faces superiores, e as faces laterais são paralelogramos. Lembrando, o que é um paralelogramo? É um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. Beleza? Nesse caso aqui, eu tenho retângulos formados ao redor. Tranquilo? E olha que nome chique. Esse prisma é chamado de prisma pentagonal. Por que pentagonal, turma? Pentagonal porque eu tenho uma base formada por 5 lados. Fechou? Ok. Agora vamos ver a pirâmide. Observe comigo a definição. Chama-se pirâmide o poliedro em que uma das faces é um polígono convexo qualquer de n lados, uma certa quantidade de lados maior ou igual a 3, e as outras faces são n triângulos. Ou seja, eu tenho uma quantidade de lados embaixo e essa quantidade de lados é a mesma quantidade de triângulos ao redor. Todos com um vértice comum e com um lado em comum. Beleza. Então, olha que interessante, pessoal. Lá em cima, eu tenho vértice comum. Opa! Eu tenho vértice comum. Lá em cima. Bacana? Então, esse ponto, você pode até destacar falando que ele é o vértice da pirâmide. O vértice mais, assim, mais importante da pirâmide. Nós não vamos entrar muito em detalhes, porque esses dois sólidos, vocês vão trabalhar várias características ao longo do ano, beleza? Então aqui, ó. Agora, isso aqui é importante. O que é a planificação de um sólido? Observe a definição. A planificação de um sólido é a representação do sólido num plano, de modo que toda a sua superfície se apresente como uma figura plana. Ah, professor, é aquele negócio que
abre e fecha, que você vai abrir o sólido para fechar, vamos falar assim, essa abertura, ela é chamada de planificação, beleza? E esse fechamento é chamado de fechamento. Professor, top, hein? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha a planificação de um cubo, pessoal. Então, a figura da esquerda representa a planificação da figura direita, tá bom? É como se você tivesse aberto o cubo, sim? Vamos ver outra aqui. Planificação do octaedro é como se você tivesse aberto o octaedro e formasse a figura da esquerda. Outra planificação, icosaedro, é como se você tivesse aberto a figura da direita. Tranquilo? Planificação do tetraedro é como se você tivesse aberto a figura da direita, do mesmo jeito. E a planificação do dodecaedro é como se você tivesse aberto a figura da direita. Agora, não, Lucas, mas eu tenho uma dificuldade, sabe de quê? De visualizar, Daniel, sabe? Aquele momento de construção. Para isso, eu reservei um GIF maravilhoso. Segura para não cair para trás. Olha que top. Gente, olha que doido. Foca nessa beleza. Olha que doido. Você tem uma parte planificada e você vai construir o sólido. Através dessa animação dá para você ver, concorda? Então, ó, é isso que eu quero que você pense. Não, Lucas, mas isso é muito abstrato. Você vai dar para mim a planificação e vai me pedir o quê? Segura para não cair para trás. Vamos ver? Galera, chegou o nosso momento de tremer a sua televisão, o momento do Kamehameha. Segura para não cair para trás. Vamos lá, Daniel. É 1, é 2, é 3, é Kamehameha. Gente, estão doido demais. Olha esses efeitos, tremendo tudo. Vamos ver aqui, fogo no parquinho. Vamos ver aqui, ó. Calcule o número de vértices, faces e arestas do sólido montado a partir da planificação a seguir. Ô turma, quando você vê esse sólido planificado, você deve pensar assim, não, Lucas, que loucura. Como que eu vou fechar bonitinho? Gente, é o seguinte, você pode até tentar construir esse sólido em casa, só que qual que vai ser o nosso objetivo aqui? Eu vou mostrar para você que a partir dessa imagem você consegue contabilizar os elementos importantes. Quer ver como? Então aqui, ó. Quantas faces você está vendo aqui, turma? Eu até destaquei com cores diferentes para você pegar a visão. Ó, eu consigo ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 triângulos. Agora, quantos quadriláteros você consegue ver? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 8 triângulos e 6 quadriláteros. Top. Então quantas faces eu vou ter? 8 mais 6, 14 faces. Legal. Agora, como que eu vou contabilizar o número de arestas e vértices? Então acompanhe comigo aqui, ó. Ao contarmos todas as arestas de todas as faces, cada aresta é contada 2 vezes, uma para cada face grudada nela. Ô turma, é como se você estivesse contando dobrado. Então como que eu vou contar isso de maneira correta? Olha que top. Eu sei que cada triângulo possui quantas arestas? 3, né? São 3 lados. Quantos lados tem cada quadrilátero? 4. Então vai ficar assim, ó. 8 vezes 3 mais 6 vezes 4. Legal. Eu pego o número de faces vezes o número de arestas de cada face. Depois, vou resolver isso que vai ficar 24 mais 24, 48. Só que eu estou contando 2 vezes. Aí eu pego esse resultado e divido por quanto? Por 2. O resultado vai dar igual a quanto? A 24. E para fechar, a gente realiza a relação de Euler para descobrir o número de vértices. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então, vértice mais 14 é igual a 24 mais 2. Então, esse V tem que ser igual a 12. Turma, acabou. Olha que doido. Acabou nossa aula. Gente, fique com Deus. Obrigado, Daniel. E até o futuro. Beijo, turma.